é um dos principais temas aqui dos vídeos aqui do meu canal. E quando eu comecei desde lá do primeiro vídeo falando sobre 1 Timóteo, a Epístola de Timóteo, eu lembrei que mulheres cristãs que seguem Cristo, elas são também submissas, primeiramente ao seu marido, ao seu pai, caso elas sejam solteiras, segundamente aos líderes eclesiásticos estabelecidos por Deus. E foi daí que eu comecei a trazer Ruth Salviano, contando a história das mulheres que contribuíram para a história da igreja no decorrer dos séculos, de forma bíblica, trazendo exemplos práticos para nós de qual seria o papel das mulheres, já que, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, mulheres não exercem cargos eclesiásticos na igreja, ou seja, o pastorado. Então, qual seria, então, a função das mulheres na história da igreja? E esse é mais um vídeo resenhando mais um livro de Ruth Salviano. Então, eu trouxe para vocês, no vídeo anterior, uma introdução desse livro. E como vocês sabem, eu gosto sempre de trazer mulher por mulher aqui, para que fique muito bem claro para nós o papel e que nós podemos aprender também, seguir esse exemplo, já que a palavra de Deus, ela é um pouco mais complexa do que apenas uma simples opinião. Nós precisamos estudar, meditar e entender corretamente o que Deus quer nos ensinar através da palavra de Deus. E aqui nós iremos ir um pouquinho mais a fundo nesse livro, já que eu já dei uma introdução no vídeo anterior. Eu separei aqui alguns tópicos para a gente ir conversando sobre. É interessante de estudar a história do início do cristianismo, que é o tema desse livro, é que nós aprendemos o porquê que a Reforma Protestante, por exemplo, século XVI, chegou num estado crítico espiritual, que precisou se ter uma reforma. Na verdade, a Igreja de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, ela sempre vai precisar passar por uma reforma. Isso não é uma coisa que acontece uma vez na história. Isso tem que estar sempre acontecendo. Por isso que igrejas que defendem a teologia reformada, elas têm aquele slogan, Igreja reformada, sempre reformando. Mas não necessariamente reformada. A Igreja de Jesus Cristo, ela sempre precisa estar em constante reforma, já que, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou, aonde tem joio, tem também o trigo. E o tempo vai dizer quem é trigo, quem é joio, e aquilo, a limpeza que vai precisar ser feita, Então, no começo da igreja, nós temos pais da fé, eu falei um pouquinho no vídeo anterior, que defendiam por meio de concílios, por meio de livros, debates, a fé cristã. Mas esses pais da fé não foram pessoas perfeitas, Foram seres humanos, como todos nós, que tiveram os seus erros, as suas falhas, e principalmente os seus erros acabaram atrapalhando no decorrer da história da igreja, contribuindo para outras heresias. Então, ao mesmo tempo que eram debatidas algumas heresias, eram introduzidas outras por causa justamente daqueles que eram crentes mesmo, os verdadeiros cristãos, que infelizmente cometeram erros os quais não deveriam ser copiados. Eu separei para você um erro que foi muito comum, que eu citei no vídeo anterior, e que eu vou agora mais a fundo nesse tema, ler aqui nas páginas do livro da Ruth, o ascetismo e o celibatarismo. Então, na Reforma Protestante, eu já tenho uma resenha completa aqui do livro Reformadoras, de Ruth Salviano aqui no canal, e lá eu falo direitinho da Reforma Protestante, todas as coisas que os reformadores tiveram que refutar, debater, contra a Igreja Católica, mas muitos desses erros foram introduzidos logo no início do cristianismo pelos pais da fé, então homens de Deus, homens levantados por Deus, que infelizmente cometeram alguns erros, alguns equívocos que deveriam ser evitados e não recriados ou copiados. E um desses erros foi o celibatarismo e o ascetismo. Então, como eu falei no vídeo anterior, essa já era uma preocupação do apóstolo Paulo desde a carta aos Colossenses. Nós lemos ali no capítulo 2 dos Colossenses, o apóstolo Paulo nos lembra que uma vida rigorosa, de um rigor ascético, então ele lembra do ascetismo lá, não podem vencer a nossa carne e vencer o nosso pecado. O ascetismo era uma prática comum daquele tempo, daquele período, onde as pessoas se dedicavam a longos jejuns, a uma grande devoção a Deus, e
Por meio disso, eles queriam buscar um nível espiritual tão elevado que os livrasse de uma vida matrimonial, né, do casamento, porque na cabeça deles a sexualidade, enfim, era um pecado que deveria ser evitado. Acontece que na Reforma Protestante nós temos uma correção desse erro, onde os reformadores hipervalorizavam o casamento, justamente porque estavam sendo introduzidos diversos escândalos na igreja de imoralidades, justamente por esse celibatarismo que na verdade beirava um pouco a hipocrisia, já que os homens líderes religiosos, para ser líder religioso, precisava ser celibatário, então ele precisava, na verdade, mostrar uma hipocrisia do coração deles, né? Para que eles pudessem ser líderes religiosos, né? E foi provado na prática de que eles não eram celibatários, já que, por exemplo, Martinho Lutero, quando foi ali na sede, né, de Roma, debater, refutar, alertar, né, o bispo e o papa quanto aos erros e as heresias que estavam ali, ele ainda no começo da Reforma Protestante, né, ali tentando reformar a igreja, né, porque sabemos que Lutero não queria divisão da igreja católica, ele queria apenas reformar a igreja. Então ele ali inocentemente, querendo alertar os líderes dos escândalos que estavam acontecendo na igreja, ele mesmo presenciou de papas, monges, padres, né, se envolvendo com prostitutas e tudo mais, vivendo uma vida hipócrita, né? Então temos um exemplo, eu já falei aqui sobre Catarina Zell, vou deixar aqui para vocês a capa, para vocês procurarem o vídeo. Catarina Zell, que foi uma das mulheres das reformadoras que eu falei lá, resenha no livro da Ruth, era uma mulher que foi casada com um ex-padre. O marido dela, Mateus Zell, ele era padre, um homem devoto, um homem piedoso, e que para continuar sendo um homem devoto e piedoso, ele precisou casar-se. Porque ele se apaixonou por Catarina Zell, que era ali membro da igreja dele, né? E aí, para que ele pudesse continuar tendo a sua consciência tranquila diante de Deus, ele precisava casar. Só que para ele casar, ele precisou entrar em guerra contra a igreja, né? Mas ali já estava se iniciando a Reforma Protestante, então ele teve apoio dos reformadores, né? Foi excomungado da igreja, obviamente, porque um padre casado, né, era um escândalo, mas ele preferiu manter a sua consciência pura diante de Deus, ao invés de viver uma vida hipócrita, né? Então ele preferiu casar com Catarina Zell, foi excomungado da igreja, mas foi acolhido pelos reformadores, e Catarina Zell acaba por escrever livros, folhetos, porque o seu marido começou a ser perseguido somente porque havia se casado, e ela ali passa a fazer uma série de denúncias contra o que estava acontecendo na igreja em relação às imoralidades, porque ela lembra que uma das exigências para que um homem fosse líder da igreja de Jesus Cristo, como está em 1 Timóteo capítulo 3, é que ele deveria cuidar bem da sua casa e ser um bom chefe de família, para que então ele pudesse ser apto por Deus para continuar ali pastoreando a igreja de Jesus Cristo e tudo mais, né? Então, essa prática de celibatarismo, ascetismo, começou lá na patrística, lá com os pais da fé, e mesmo eles sendo homens cristãos, devotos, teve esse errinho aí, que infelizmente foi o que provocou muitas e muitas heresias na história da igreja, até precisasse de uma reforma ali no século XVI. O século XVI foi o estopim da revolta mesmo, de pessoas que não queriam uma vida hipócrita, queriam uma vida real na presença de Jesus Cristo, mas havia uns pré-reformadores, né, homens de Deus, que já estavam lidando com alguns problemas da igreja desde antes, né? Então, nós vemos isso, por exemplo, na página 187, eu vou ler aqui para você. Quando eu comecei a ler esse livro, né, vendo essas heresias, essas várias heresias que estavam acontecendo, eu comecei a pensar, será que essas situações de celibatarismo, de obrigar a pessoa a viver uma vida rigorosa, né, de uma espiritualidade, né, que na verdade não é espiritualidade, né, a gente aprende na palavra de Deus que a verdadeira espiritualidade vem do Espírito Santo, né, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para nos santificar, né. Então, uma coisa que eu pensei, né, será que essas situações não mexiam um pouco com a consciência das pessoas? Porque uma pessoa que decide viver uma vida ascética,
ela vai ter que ir contra a consciência dela, porque se nós analisarmos bem lá dentro do nosso coração, nós iremos ver que nós não podemos ser perfeitos nessa vida. E isso pode bagunçar um pouco a nossa mente se nós não entendermos corretamente o que é graça, o que é evangelho. E isso é uma coisa que eu senti muito falta lendo aqui o livro, principalmente a partir de Constantino, né? Depois de Constantino, que começou essa vida, as pessoas começaram a viver essa vida religiosa, mais, né, ascética mesmo, a gente vê muita a questão da religiosidade, mas sem Cristo. Então a gente vê poucas pessoas falando de Jesus Cristo, do sangue de Jesus para purificação de pecados. A gente vê várias pessoas falando sobre fazer jejuns, sobre fazer devoções para purificar a carne, e tudo isso religiões pagãs oferecem, né? A gente sabe que isso não acontece, mas eles oferecem isso, né? Então nós temos aqui o exemplo de um homem chamado Evagrio. Ele era um diácono do círculo de Gregório Nazianzus. Isso, é um pai da fé, esse Gregório. E aí, esse Evagrio, ele viveu um tempo com Rufino, que era um monge, amigo de uma moça, né, chamada Melânia. Ambos eram líderes como é que fala? Aquelas casas... mosteiro, achei aqui, mosteiros. Então, Melânia era líder de um mosteiro feminino, Rufino era líder de um mosteiro masculino. E esse Evagrio convivia com essas duas pessoas, né? Melânia ajudou Evagrio, e eu não sei se ela meio que ajudou ou se ela atrapalhou, não sei dizer. Ela ajudou Evagrio quando ele teve diversos problemas mentais, confusões mentais. Porque uma das principais lutas que ele tinha é a luta contra pecados de origem sexual, né? A mesma situação de Agostinho de Hipona, né? E o que eu vendo aqui a história deles, eu pensando, né? Ele devia ter uma consciência, né? Frágil. Então, o que me diz que ele poderia ser cristão, porque quando a pessoa quer viver uma vida pecaminosa, ela não se arrepende, né? Então, provavelmente ele devia ser cristão. Qual o problema, então? O problema é que ele achou que uma vida celibatária era o ideal para ele, quando, na verdade, de acordo com a palavra de Deus, o correto seria ele se casando, né? Mas, o que acontece? Não sei exatamente por que eles começaram esses erros, não sei se porque Jesus... não se casou, porque o apóstolo Paulo não se casou, mas se a gente for ler a palavra de Deus, a gente vai ver que esse é um dom raro. O próprio Jesus Cristo falou, né? Alguns é dado, né? Vou deixar aqui o texto para vocês, que eu não lembro muito bem, mas quando ele fala ali que nós seremos como os anjos, como chegar aos céus, que é um caso que será, né? Quando chegarmos nos céus, não vai haver mais casamento, não vai precisar mais haver casamento. O próprio João Calvino diz que o casamento, o matrimônio, eu vou deixar o artigo aqui para vocês, que eu já li, mas tem disponível no Google, tá? Se vocês quiserem ver, eu acho que é um artigo feito por um seminarista, que logicamente hoje em dia deve ser até pastor, porque esse artigo é antigo, mas ele reúne vários escritos de João Calvino, e um desses escritos é João Calvino falando sobre o matrimônio. E ali, Calvino explica que o matrimônio, na época do Éden, quando Deus criou o homem, né, Adão e Eva, ele tinha a principal função como crescer e multiplicar. Essa era a principal função do casamento. Mas depois que o pecado veio ao mundo, o casamento passou a ter uma outra função, além do crescer e multiplicar, que é também, de acordo com o Novo Testamento, né, os escritos do apóstolo Paulo, principalmente a igreja de Corinto, era livrar tanto o homem quanto a mulher da impureza. O casamento é para isso, ambos se ajudam, por isso que é muito importante o casamento no Senhor, né? Que seria o homem cristão casando com uma mulher cristã, ambos vão ali se ajudar mutuamente a viver para a glória de Deus, a lutar contra o pecado. Então, quando um casal é crente, é muito mais fácil a convivência, né? Do que julgo desigual, que o apóstolo Paulo também lembra lá em Coríntios, aonde se o marido não for convertido ou vice-versa, ao invés de ajudar, né, na nossa santificação, pode complicar um pouquinho. Claro que o sangue de Jesus Cristo ele é poderoso para nos manter puros nesse mundo, mas o casamento teve esse acréscimo depois do pecado, né? E João Calvino nos ensina um pouco isso. Então, muitos dos problemas que foram causados
nessa época, né, dos começos do século da era cristã, seriam facilmente resolvidos se apenas os líderes religiosos tivessem se casado. Gente, é uma coisa simples, mas que, acreditem se quiser, causaram muitos problemas para a Igreja de Jesus Cristo. Então nós temos esse exemplo desse homem chamado Evagrio, que era um monge. Ele teve diversos colapsos mentais por conta dessa luta que ele tinha contra o pecado, que poderia ser resolvido apenas com um casamento. Mas aqui está escrito assim, página 187. Melânia, a anciã, desfrutou da amizade dos conselhos de dois intelectuais talentosos do movimento ascético, Rufino de Aquileia, amigo dos tempos de estudante de Jerônimo, que permaneceu com ela de 381 até 397. E Evagrio do Ponto, que é esse Evagrio que a gente está falando, a quem ajudou quando ele fugiu de Constantinopla para Jerusalém com um colapso mental. Evagrio foi um jovem diácono do ciclo de Gregório Nazianzo e ele compôs preceitos condensados para os monges e as freiras ligados a Melânia, a anciã, que é uma das mulheres aqui, que a Ruth lembra aqui, que contribuiu para a igreja. Não sei se ajudou, não sei se atrapalhou, mas vou ler a história de Evagrio, que foi bem interessante. Sua carreira foi dramática, falando de Evagrio, né? Em luta constante contra tentações de ordem sexual, saindo de Jerusalém, se estabeleceu nas areias de Nítria, Egito, e como pai do deserto escreveu 487 provérbios. Então ele se isolou no deserto, né, durante praticamente quase toda a sua vida. Penetrando ainda mais no deserto, habitou em rudes círculos cubículos de cela, de onde escreveu para Melânia, dirigindo-se a ela como meu senhor. Então ele conviveu com Melânia muito mais por cartas, ele se conviveu por um tempo, mas depois ele fugiu para o deserto, sumido, por conta desses colapsos mentais que ele tinha, e, né, até normal. E aí se isolou, né, comunicava com as pessoas com quem ele tinha ali afeto por meio de cartas, né, na distância. E olha só que complicação, não é mesmo? E aí nós temos várias pessoas que não sei se ajudou, não sei se atrapalhou. Tem uma outra história também de Olímpia, de Constantinopla. Essa mulher, ela era uma asceta rica, e ela contribuiu muito para a história da igreja. Essa sim, foi uma mulher cristã. Eu vejo que a contribuição dela foi muito interessante para a história da igreja, porque ela era rica, da alta classe. Mulheres ricas geralmente viviam em Constantinopla porque as grandes igrejas, os monumentos, eram sustentados pelos aristocratas, né? Pela classe rica, né? Só que a igreja passou-se a ter uma série de heresias, de pessoas sendo ungidas à liderança da igreja sem necessariamente ser chamadas para isso, né? E aí, com o tempo, passou-se a ter perseguição contra os verdadeiros líderes da igreja, porque não concordavam com algumas práticas que estavam sendo inseridas na igreja nas igrejas de Constantinopla, né? Então, uma dessas pessoas que foi expulsa da igreja, né, foi ali excomungada da igreja, digamos assim, foi João Crisóstomo. João Crisóstomo é também um pai da fé. E ele começou a refutar alguns erros que estavam acontecendo ali na igreja de Constantinopla. Líderes religiosos que estavam sendo separados apenas por causa da sua condição financeira. Enfim, diversas heresias estavam acontecendo. E ele começou a refutar, a debater. E aí, com o tempo, depois de muito criticar a igreja, ele acabou sendo expulso da igreja de Constantinopla. Os sermões de João Crisóstomo deixavam um pouco à vontade os ricos e poderosos de Constantinopla. Era Eudóxia, a esposa de Arcádio, agora o imperador do Oriente, quem ele mais criticava por suas leviandades. Quando foi inaugurada uma estátua de prata da imperatriz, ele suspendeu o serviço da igreja e a criticou abertamente. Foi levantada uma estátua por essa imperatriz Eudóxia e ele fechou a igreja e falou: não vou abrir igreja porque eu não vou cultuar ninguém a não ser o meu Senhor. Cara corajoso. Ela revidou e ordenou que soldados atacassem os fiéis na véspera da Páscoa, quando milhares de convertidos iriam ser batizados. Para evitar uma insurreição, Arcádio exilou o bispo para a Armênia em 404.
E aí entra Olímpia. Olímpia era uma mulher, né, como eu falei para vocês, era uma mulher que contribuía muito para as igrejas de Constantinopla. Ela financiava, né, diversos líderes, mas o principal líder que ela financiava era João Crisóstomo, a quem ela desfrutava das pregações também, né? Então, ao mesmo tempo que ela investia ali o dinheiro dela, era alimentada também, ela era consolada pela palavra pregada por esses líderes, né? Principalmente por João Crisóstomo. Acontece que ele foi exilado por conta, né, de não concordar com algumas práticas da igreja e tudo mais. E ao ser exilado, ele se separa de Olímpia, né? Olímpia de Constantinopla. Nessa separação, né, eles não eram casados, né, eles eram amigos. Olímpia decidiu, ela tinha casado muito jovem, e aí, como ela ficou alguns meses casada e depois o marido dela morreu, ela decidiu ser viúva e viver uma vida asceta. Todavia, entretanto, ela desfrutou da amizade de João Crisóstomo, e como eles tinham na cabeça deles que eles não poderiam casar para ser santos, né? João foi exilado e Olímpia continuou em Constantinopla, até porque ela tinha casas e bens materiais, enfim. Só que depois que ela perdeu o contato com João Crisóstomo, ela começou a entrar em depressão profunda, né? Estava tendo muita perseguição contra os cristãos, mas nós sabemos que cristãos que estão firmados na palavra de Deus, eles alcançam força, vigor e refrigério mediante a palavra de Deus e pelo Espírito. Então, na falta de pregações bíblicas, de homens sérios, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o reino de Deus, não só Olímpia, mas diversos cristãos, né? Alguns preferiam mudar de cidade, ir para outros lugares. Olímpia continuou em Constantinopla por conta das suas propriedades, por conta dos seus bens, financiando à distância, né, os líderes religiosos que estavam sendo exilados. Mas a falta de João Crisóstomo em especial deixou ela extremamente debilitada e depressiva. E nós temos aqui algumas cartas que João escreve para ela, né, sabendo da situação dela, né, de profunda tristeza mesmo, e ele diz em uma das cartas: por isso eu te suplico, excelência, e peço com a maior graça que te ocupes deste assunto, de modo que melhores a debilidade do teu corpo, pois a tristeza produz enfermidade, e quando o corpo está fadigado e debilitado por completo e se encontra em uma total desmotivação, não lhe agradam os médicos, nem o bom clima, nem a abundância de coisas necessárias, e sabes que estás muito próxima do perigo. Por isso te suplico, excelência, que recorra a médicos diversos, experimentados e remédios para que possam melhorar isto. O bispo afirmava que tinha consciência de que ela sofria não somente pela situação da igreja de Constantinopla, mas também pela separação dos dois, e que receberam notícias de suas palavras a todos. E aí, com a depressão, João Crisóstomo morre em 407, e aí depois da morte dele ela fica ainda mais debilitada, em 408 ela morre também. Então, eu vendo aqui, seria a melhor solução? Não sei. Mas e se eles estivessem casados, não é? E se ela fosse uma mulher pobre e exilada, que porém estava casada com alimento diário da palavra de Deus, ao invés de ser uma mulher rica aqui na cidade de Constantinopla, né, que foi o caso aqui, porém não havia mais a palavra de Deus e a distância, né, entre esses líderes, né, os líderes de Jesus Cristo, né, no caso aqui João. Então, eram algumas práticas que nós não encontramos base bíblica para essas práticas, e era um momento de pessoas realmente depressivas, deprimidas. Então você vê a história, você pensa, nossa, como eles são espirituais. Mas você vai estudar mais a fundo, você vê, eles eram depressivos, deprimidos. No caso de Evagrio aqui, por exemplo, entrou em colapso mental. No próximo vídeo, então, nós falaremos sobre as mulheres que de fato contribuíram para a história da igreja, né? Foram realmente úteis. E aí nós iremos trazer também Mônica, mãe de Agostinho de Hipona. Vamos falar um pouco sobre Agostinho de Hipona. Agostinho foi um desses que demorou para aceitar a conversão, para entender a salvação, né? Justamente porque ele não queria viver uma prática de vida asceta. Ele acabou virando uma espécie de asceta porque era o que estava na moda na época, né?
Mas foi ali em Agostinho, por exemplo, que começou-se um debate que até então não tinha tido, que era a questão do livre-arbítrio. Então Agostinho era um homem extremamente imoral, extremamente pervertido, que Deus salvou. Olha só o que Deus faz, Deus salva, né? Então não podemos resumir a conversão, a salvação, apenas a uma vida, uma prática, né, do que fazemos ou deixamos de fazer, porque o Evangelho, ele transforma a nossa vida. Então não é a gente fazendo coisas, né, uma vida religiosa, uma vida rigorosa, dispensos jejuns. Tem um caso também de uma moça aqui que morreu, a irmã de uma mulher asceta também, que por conta dos seus jejuns extensos, ela ficava longos dias sem comer, sem beber água, ela acabou morrendo desidratada, por conta do rigor ascético, né, que é a vida ascética. Por conta dos jejuns, ela morre desnutrida e desidratada, né, porque estava longos dias sem comer, enfim. A salvação se resume a isso? Lógico que não. O apóstolo Paulo já nos ensina ali na carta dos Colossenses, né, capítulo 2, todas essas coisas relatadas na palavra de Deus, só que, porém, entretanto, iluminadas, né, pelo Espírito, Deus tem os seus mistérios, os seus modos de agir, né, que, enfim, foi feito aí, precisou-se de muitos anos para entender como funciona de fato a fé. Estamos até hoje entendendo algumas coisas e talvez entenderemos só na eternidade. Mas então no próximo vídeo nós falaremos sobre as mulheres que de fato contribuíram para a história da igreja, né? Algumas sim foram até ascetas, mas mesmo assim entenderam a contribuição delas não como líderes, né, trazendo ali a palavra, mas como auxiliares, né, de seus irmãos, de seus filhos, enfim, porque eles não se casavam muito nessa época, né? Mas, enfim. Então, no próximo vídeo a gente traz aqui especificamente algumas mulheres que contribuíram no início do cristianismo, para a história da igreja, aquelas que decidiam se submeter totalmente aos pais da fé, né, aos líderes religiosos, como, por exemplo, a Olímpia, né, elas conseguiram ainda ser mais fiéis à palavra de Deus, mais fiéis ao que estava escrito. Mas quando as mulheres decidiam ser, por exemplo, né, algumas líderes ascetas, né, que eram líderes de monastérios femininos, responsáveis pela teologia, por ensinar outras mulheres a palavra de Deus, elas cometiam diversos equívocos, como foi o ascetismo, né, um grande equívoco, justamente porque elas não tinham ali alguém, né, um líder religioso para elas ensinar a palavra de Deus de forma fiel, né? Mais fiel possível. Então, espero vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até!